Graça e paz, bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Senhor Jesus venha te abençoar. Glória a Deus. Estamos hoje aqui para aprender um pouquinho mais, amém? O apóstolo Alex Lopes, aqui estou, quer colocar um pouquinho mais de ensinamento para que você venha entender qual é a sua função dentro da igreja do nosso Senhor Jesus. A igreja, amado, é o templo físico, glória a Deus, entenda isso. O templo onde é preparado o ambiente para que venha o Espírito Santo e ali venha habitar, amém? É uma grande diferença, que às vezes as pessoas não entendem, que a igreja serve para que muitas pessoas não são batizadas, ou aquelas que estão fracas, cansadas, oprimidas, aquelas que realmente precisam de um espaço ou de um lugar para se encontrar com Deus, amém? Então é neste lugar chamado templo, amém? Glória a Deus, chama igreja. Olha só, amados, eu quero dizer algo muito importante para você. E esse ensinamento vai te instruir aonde você deve de estar e o lugar que você deve de servir dentro da igreja do Senhor, amém? Olha só, sou muito feliz por este momento de estar aqui, meus amados, para poder entender que você é um abençoado, amém? Você é um abençoado e espero que você entenda isso. Espero que você entenda isso. Nós estamos aqui para fazer a grande obra do nosso Senhor Jesus. Amados, hoje eu vou estar falando sobre a função de obreiro, amém? Não é a mesma função do membro que está chegando, aquela pessoa que está cansada e oprimida, aquela pessoa que entra dentro da igreja, se assenta para escutar a palavra do nosso Senhor Jesus, amém? É uma grande diferença entre membro de banco para obreiro. O obreiro, então, é aquele que já está preparado, é aquele que já é batizado, é aquele que já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador para que venha servir a obra do Senhor. E qual é o significado do obreiro, apóstolo? Operário ou trabalhador? Entenda isso. Você, depois que aceitou Jesus, depois que você entendeu que Jesus tem que viver na sua vida, você tem que fazer as coisas certas, corretas, com caráter, santidade, com princípios, amém? Então você começa a ser um obreiro da obra do Senhor aqui nesta terra. O nosso Senhor, ele age de uma forma que ele é organizado, tanto ele no céu, tanto ele na terra. Por isso que na terra ele já deu os chamados e também já deu os ministérios. E os chamados são obreiros, diácono e presbítero. E o ministério, apóstolo, evangelista, pastor, mestre, profeta, né? E apóstolo. Então é muito importante você entender isto, amém? Então qual é a minha função de um homem de ser chamado para servir a obra do Senhor? Você tem que estar preparado, amém? E para você estar preparado, nunca se esqueça, seja um bom ouvinte. Olha só, Hebreus capítulo 13, eu vou estar deixando aqui uma mensagem para que você entenda já como que tem que agir na obra do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 17 vai dizer assim, ó, obedecei os vossos líderes e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém? Entenda isso que eu vou estar falando aqui, amém? Para te ser um bom obreiro, tu tem que ser um bom ouvinte e submisso ao seu pastor. Amados, entenda que muitas vezes nós entramos dentro da igreja, achamos que é do nosso jeito. Não. Ali há uma liderança eclesiástica, aonde ele vai determinar aonde você deve estar. Glória a Deus. Por quê, apóstolo? Porque tem algo que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a ter um discernimento em espírito para conduzir a esta pessoa a qual o Senhor tem chamado e levantado. Então, através da confirmação em espírito, o nosso amado Deus nos coloca pessoas para acrescentar na sua obra aqui na terra. Amém? Apóstolo, eu estou há 4 anos na igreja, ainda não me chamaram. Tem que orar mais, tem que clamar mais, tem que pedir mais, tem que ser mais obediente. Muitas pessoas
não são levantadas a nada dentro da igreja pela desobediência. Amém? Pela desobediência. Quando somos desobedientes, não tem qual é a função que nos serve. Por quê? Porque não tem como tu colocar um certo determinado local dentro da igreja para te fazer um certo trabalho que você não vai ter êxito. Então, isso aí, até o pastor, ele está te dizendo neste momento, eu estou te protegendo, amém? Por quê? Porque tudo que está dentro do templo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é santificado, ele é colocado para a obra do nosso Senhor, amém? Então, desde a mesa de som, desde varrer a igreja, desde limpar as cadeiras, desde servir uma água, desde várias funções que o obreiro pode fazer dentro da igreja, isso é consagrado ao Senhor. Então não é de qualquer jeito e não é de qualquer maneira, amém? Então eu quero colocar muito bem resumido isso aqui, para que você faça parte desta grande obra e que, se você quer chamar de obreiro, né, então você faça com excelência. O obreiro então é um operário ou um trabalhador, conforme o apóstolo colocou aqui, amém? O obreiro tem que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Entenda isto, obreiro. Você quer ser obreiro da casa do templo do Senhor, você tem que então ser batizado e aceitar a palavra dele, amém? Amados, o obreiro tem que ser apto a pregar? Não. Isso aí foi uma habilidade, então é para os presbíteros, né? Amém? Para os diáconos também. Então o obreiro pode estar começando, engatinhando, começando a ouvir a palavra, mas fazendo a função a qual Deus colocou, amém? Olha só, o batismo quer dizer aliança com Jesus. Quando você é batizado, você tem uma aliança com ele. Quando ele tem uma aliança contigo, então a palavra vai dizer que ele está cuidando da tua vida, da tua família, do teu ministério e de todas as outras obras e projetos as quais você tem colocado diante dele, amém? Então entenda isso, tem que ser batizado. Tem que ser membro do corpo da igreja, você tem que pertencer, você tem que estar debaixo da cobertura para fazer parte do ministério, amém? Porque daí você vai ser o verdadeiro obreiro. Por quê? Por que existe uma cobertura? Vamos entender? Desde o princípio teve uma cobertura. Adão e Eva, depois veio Abraão, depois veio... Enfim, os nomes são vários nomes. Veio... Por último veio o nosso amado Jesus Cristo, que foi a nossa maior cobertura, e depois veio seus apóstolos, né? E hoje estamos aqui nós para ser cobertura. A cobertura, o que é, apóstolo? A cobertura é simplesmente nós sermos pessoas que são ligadas umas às outras, que muitas vezes vocês não conseguem chegar e ter respostas que Deus tem para vocês. Então a cobertura, que é o apóstolo, ou o profeta, ou o pastor de vocês, ele tem esse acesso, amém? E esse acesso então é passado para nós e nós passamos para vocês, glória a Deus. Então é uma cobertura onde nós estaremos orando, intercedendo, jejuando, enfim, em súplicas e orações pela vida de vocês, glória a Deus. Entenda isso, é muito importante, amém? Se você não se diz que é, se você diz, eu não quero participar da igreja, eu quero só apenas ir, então você é um membro de banco, você não é um obreiro. O obreiro não pode, né, ser um membro de banco. Para você ser chamado a obreiro da casa do Senhor, então você tem que primeiramente, fazer parte do nosso Senhor Jesus. Segundo, né, estar diante de uma cobertura espiritual dentro de um templo, que este templo é levantado por um apóstolo ou por um pastor que foi guiado por Deus para te guiar a tua vida. Glória a Deus, amém? Olha só, quem era o obreiro na Bíblia? Vamos ver? O obreiro é aquele que serve, o obreiro é aquele aprovado, é aquele que antes de tudo ama a Deus e a sua palavra. Quando nós vamos falar que ama a Deus, ele também tem que amar suas lideranças. Por quê, apóstolo? Porque a palavra vai dizer como que tu vai amar alguém que não vê, né? Como que tu vai amar, não obedece aquele que vê, jamais vai obedecer aquele que não vê. Então isso aí é muito importante você saber, amém? Você tem que amar a Deus, você tem que amar as escrituras, os mandamentos e os estatutos. Ele tem a finalidade de servir no reino de Deus, geralmente atuando nas igrejas e trabalhando, auxiliando o seu pastor, o seu presbítero e o seu diácono. Entenda isso, amém?
Porque muitas vezes o pastor no local não vai estar, vai ter um presbítero, o presbítero não vai ter, vai estar, então vai ter o diácono, amém? E todos eles são, né, auxiliados pelo seu pastor local daquela região ou apóstolo, amém? E entenda isso que é muito bom. Ajudando a manter a ordem, cuidando da rotina das atividades. É muito importante isso aqui. Quando nós vamos entender as atividades, o obreiro, ele ajuda a montar o som, o obreiro ajuda a carregar as caixas, o obreiro ajuda a distribuição, né, ali das funções das cadeiras. O obreiro, pode ver que tudo isso faz uma parte funcional da operação da igreja do nosso Senhor Jesus, amém? Então, você vai trabalhar mais na parte operacional, amém? E o diácono e o presbítero, então, vão estar mais junto com o apóstolo ou com o pastor na parte espiritual. Tudo é espiritual, mas nós temos que entender que também nas regiões celestiais, né, há uma hierarquia, onde tem os arcanjos, querubins e serafins. Então, nós temos que entender isso também. Deus também tem uma hierarquia no mundo celestial e também no mundo, aqui no nosso mundo, onde vivemos na terra, também tem que ter uma hierarquia. Amém? Você quer ser bem-sucedido aonde você está, no seu trabalho, né, na sua igreja, então seja obediente. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei os vossos líderes, amém? E sejam submissos. É muito importante. Muitas pessoas não aceitam a se submeter a uma liderança. Então, ele não faz parte, na verdade, dessa liderança. Ele não vai ser abençoado por Deus. Não, porque Deus está te preparando antes que você suba. Então, por isso que aqui a igreja de Deus na terra, ela tem que ser organizada para quando você partir daqui, você também não dá trabalho lá. Aliás, você nem vai entrar se você não ser um homem obediente às suas escrituras, às suas palavras e aos seus estatutos e mandamentos. Ele vai falar sobre estatutos e mandamentos. Por que estatuto, apóstolo? Ah, muito bom. Porque o estatuto pertence à igreja local. Toda a igreja ela tem um estatuto, amém? Pergunta para o seu líder aí, líder, tem estatuto na tua igreja? Então, quero entender ali os estatutos que rege aquela igreja ali, amém? A igreja local onde você faz parte, glória a Deus. E o espírito do obreiro, como tem que ser? Obediente também é uma característica. A obediência é uma característica importante para um obreiro, amém? Nós vamos ver. Quando a pessoa está... Por que antes o obreiro tem um membro de banco? Porque ali o membro de banco está sendo preparado, né? Está sendo cuidado, vigiado, para que nós viemos preparar para ser um grande obreiro. Mas para isso há um tempo determinado, amém? Então eu, aqui como apóstolo, digo que lá no meu começo, quando eu comecei, e realmente eu me vejo em Atos 5, levantando diáconos por uma necessidade, mas por fim, né, a gente vê que dependendo daquilo que está sendo despejado diante de um irmão, diante de uma irmã, pode até matar a sua fé dela, porque talvez não estejam preparados. Então hoje eu tenho este cuidado muito importante. Eu primeiro vou ver se a pessoa é obediente, se a pessoa realmente está, né, nos estatutos, está ali cumprindo seus mandamentos, as suas ordenanças, cumprindo a sua função aonde estão, amém? Então você deve entender isso, a obediência vem em primeiro lugar, amém? Pois ele deve seguir os ensinamentos de Deus e da liderança da igreja, amém? Vamos lá em Pedro capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim, que diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha só como que é importante, né? Então o apóstolo Pedro está deixando muito bem aqui que nós viemos exercer a nossa função segundo o dom que nós recebemos do nosso Deus. E o que é dom, apóstolo? Eu não sei se eu já coloquei aqui, eu vou explicar depois, mais adiante, o que são dons, amém? Dons é um presente que Deus está te dando, então exerça esse dom. Faça que esse dom venha estar na sua vida diariamente, amém? Algumas pessoas dizem assim,
De vez em quando eu profetizo, de vez em quando eu faço, né, algo que eu não entendo, apóstolo. É porque você, de vez em quando, que está na obediência. Então, se você estiver na obediência direto, você vai ser usado por Deus direto, amém? Então, isso é muito importante, amém? Glória a Deus. Em 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 15, vai fazer assim, ó: procure apresentar-se a Deus aprovado. Olha só como é muito importante. Será que nós estamos aprovados diante do Senhor hoje? E vai dizer assim, ó: como o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha só o que ele está falando aqui, né, para os obreiros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo escreve esta carta para Timóteo, amém? Que eles têm que estar o quê? Se apresentar diante de Deus aprovado. E eu pergunto hoje você está aprovado para exercer esta função e este cargo está sendo dado para você? E quais são as funções do obreiro, apóstolo? Coloco aqui de novo, as funções do obreiro é na parte operacional, não é tanto na espiritual. Tudo é espiritual, mas eu quero aqui não, né, discernir alguma coisa para vocês que vocês entendam. Você vai trabalhar mais na parte operacional dentro da igreja. Limpar vidro da igreja, varrer a igreja, limpar os bancos da igreja, servir a água para o seu pastor, né? Que isso aí às vezes também é função do diácono, mas o diácono está aqui para o quê? Exercer essa boa função do obreiro, amém? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, você não pode ser envergonhado, e maneja corretamente a palavra da verdade do nosso Senhor Jesus. Olha só como é interessante isso. Nós não devemos nos sentir envergonhados. Se você é chamado para obreiro, mas se você diz assim, eu tenho vergonha, então você nem para obreiro aí então está preparado, amém? Eu estou colocando esses cursos para que vocês entendam quais são as suas funções, amém? Porque quando um apóstolo chama um pastor para consagrar ou para levantar ali, né, um obreiro, diácono, presbítero, os 3 primeiros que eu estou aqui falando, você tem que sentir no teu coração que você tem que estar preparado. Quando houver uma entrevista antes dessas consagrações, então nós vamos ver aqui se estão preparados ou não, amém? Qual é a função de obreiro na igreja? Vamos lá? Obreiro evangélico é aquele que... Obreiro é aquele que serve, obreiro é aquele que é aprovado, é aquele que antes de tudo ama a Deus, a sua palavra, e tem a finalidade de servir o reino de Deus, amém? Geralmente atuando nas igrejas e trabalhando e auxiliando o seu pastor. É muito importante auxiliar, é não se meter, é auxiliar, é entrar quando o pastor local, ou o apóstolo, ou até aquele que está regindo, aquele que está sobre a autoridade naquele local, ele vem então governar você, venha orientar você, venha discipular e auxiliar você, amém? Ajudando a manter a ordem, cuidando da rotina das atividades, isso é muito importante, eu sempre coloco aqui, amém? Mas o mais importante, não se esqueça que está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei as vossas lideranças, obreiros. Você que quer ser um obreiro da casa do Senhor, que é no templo físico, então você tem que manejar sim bem a palavra, você tem que estar sim ciente que você está sendo levantado para trabalhar, amém? Se você conseguir entender isto, então você vai ter êxito em todas as conquistas da tua vida, amém? É muito importante às vezes as pessoas entender, quando nós nos batizamos, nós temos sim o momento de ficar sentado só e não querer fazer mais nada, somente ficar sentado. Isso aí vai te garantir, amado, se você for até o final, bem certinho, a salvação é eterna. Mas, cuidado, se você é batizado e se você se levanta da cadeira da igreja para trabalhar, então o Senhor, ele vem trabalhar contigo, amém? Então o Senhor, ele começa a se mover diante de ti. Glória a Deus. É muito importante nós saber, porque qual seria a finalidade de nós trabalharmos na obra do Senhor, né? Muitas pessoas perguntam, qual é a finalidade, apóstolo? Meu amado, minha amada, a finalidade é que você viva o sobrenatural nesta vida. A finalidade é que você entenda que o nosso Senhor Jesus, ele veio e cumpriu todas as suas normativas, as quais o Pai
deixou. Então, da mesma função que nós temos, também da mesma função Jesus teve. Mas Jesus nos salvou para nos dar e outorgar a nova esperança de voltar para casa, a nova Jerusalém. Para que você entenda isso, você que está começando na igreja, você começa a ser um bom auxiliar, você começa a ser um bom obreiro, você começa a auxiliar em todas as funções, mas não se meta onde não é chamado, amém? Não toque em coisas de pastores, não toque nem na mochila, nem na pasta, nem na Bíblia do seu pastor, se ele não liberar. Por quê, amados? Porque ali há uma intimidade muito grande. Então você tem que cuidar aonde você toca. Você tem que cuidar qual é a sua função. Talvez a sua função onde você esteja não é uma função de diácono nem de presbítero. Talvez seja uma função de obreiro. Você está apenas começando, mas estão delegando funções as quais você não está preparado ainda. Então esses cursos que o apóstolo vai estar dando, eu estou colocando aqui para você que você entenda isso. Que você tem que estar preparado, você tem que estar ciente o que está acontecendo. Para quando você for chamado, ordenado e levantado pelo seu pastor local, então você vai estar apto para então manejar aquela função e aquela função que você foi levantado para fazer. Amém? Eu sou muito grato pela sua vida, sou muito grato por tudo que você está fazendo. Sou grato por você estar aqui me acompanhando no YouTube e também, se puder, compartilhe, meu amado. Se inscreva também aqui no canal para que você venha ter o quê? Cada vez mais entendimento. Eu estou aqui hoje de todo o meu coração. Eu não vim com teologia, não. Eu vim com um princípio básico para que você entenda. Não vou me aprofundar sobre teologia, não vou me aprofundar sobre algumas coisas que aqui não tem nenhum caso. Eu quero ser simples, mas objetivo. Amém? Eu quero que você entenda que a maior virtude de servir a obra do Senhor é a simplicidade e a obediência. Seja simples, seja obediente, para que você vai ver que você vai ter muitos resultados. Muitos resultados você vai ter diante de Deus, diante da tua casa e diante do teu lar. Amém? Fique na paz, que o nosso Senhor Jesus venha abençoar você. E siga nós. Siga no Face, no Instagram e também no YouTube. Yeshua Salvação, amém? A Igreja do Amor, amém? Onde eu sou apóstolo, minha esposa é apóstola, amém? Me chamo Alex Lopes e minha esposa Aline Lopes. Acompanha os grandes trabalhos que nós fizemos. E eu peço também, se tocar no teu coração, venha nos ajudar. Venha aqui fazer a parte desta grande obra que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, mas eu não consigo fazer sozinho, amém? Eu sei que eu tenho Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, mas também eu preciso de homens e mulheres, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Convido que você venha nesta seara, venha se deliciar do fruto, num fruto a qual a semente está sendo colocada numa terra arada, numa terra fértil. Então eu peço que você venha estar conosco. Em nome do nosso Senhor Jesus, não fique aonde o Espírito Santo não está te colocando, amém? Fique aonde que o Espírito Santo quer, amém? Para que você tenha, sim, uma vida nova e transformada em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que novas ministrações vão vir até você, para que você vai ter mais conhecimento. O apóstolo vai estar entrando, então, nos 5 ministérios, amém? E também no ministério de missionário, glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, são 5 ministérios que o apóstolo vai estar ensinando aqui. E também, se você gerar qualquer dúvida dentro do seu coração, meu número é 995961777. Pode entrar lá em contato que eu vou estar te explicando o que é as suas funções dentro da igreja. Em nome de Jesus, amo a todos e fiquem na paz do Senhor. Amém?